Motivos que podem quebrar a sua amarração amorosa. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Pai Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas situações que podem quebrar a sua amarração amorosa ou demais trabalho. Primeiramente, você tem que ter certeza que seu trabalho foi feito por uma pessoa séria, por um lugar correto. E antes de falar das circunstâncias, eu vou falar do princípio ao se fazer um trabalho de amarração amorosa. O princípio de fazer esse trabalho que é tão famoso, amarração amorosa, um trabalho tão procurado. O princípio básico para se dar certo uma amarração é que você que vai fazer o trabalho tenha sentimento verdadeiro pela pessoa. E não no sentido de orgulho, de querer manipular ou tirar um benefício. E nem mesmo por rejeição. E você também precisa saber se você tem caminho com essa pessoa. Por exemplo, assim, se você está se sentindo rejeitada, se você conheceu a pessoa, saiu uma vez com ela e quer fazer uma amarração, não acho que é o trabalho mais indicado. Esse trabalho é para quem já gosta da pessoa, tem certeza do sentimento. Realizando o trabalho, tendo certeza que foi feito, se você participou do trabalho, se você recebeu o vídeo, as filmagens, é importante que você siga as orientações da casa. Muitas delas passam alguns preceitos, como aqui. E geralmente são tranquilos, aqui mesmo são apenas 4. Mas cada casa vai ter sua peculiaridade. E é isso que é tão importante. Antes de iniciar um trabalho, saber como é essa casa. Isso é fundamental para ter resultado, pessoal. Por quê? Porque, de repente, aquela casa que está fazendo trabalho, ela não dá acompanhamento, ou a casa tem uma filosofia de trabalho de acolhimento. E tem outras casas que tem esse tipo de jeito de trabalhar, que é a filosofia de trabalho. Então, às vezes você vai se identificar mais com um, ou às vezes mais com outra casa. Então, isso também é tão importante para conseguir resultado, pessoal, que vocês, às vezes, passa despercebido pela maioria. Alguns vão pelo preço, outros que prometem prazos rápidos, e acabam se enganando e se desiludindo. Então, se for uma casa séria, siga os preceitos do seu magista, do seu orientador, porque geralmente os preceitos é uma forma de você conseguir o resultado de uma maneira mais rápida. Então, evitar erros, Outro ponto importante é controlar a ansiedade. Esse é um ponto muito importante, porque às vezes a ansiedade faz a gente pensar coisas que não são realidade, coisas que não são verdade, que estão acontecendo na cabeça da gente. Ou às vezes uma fofoca, uma rede social, alguém que está seguindo a pessoa. Então a cabeça começa a pensar coisas que às vezes não é a verdade, não é o que está acontecendo. Então a ansiedade é muito importante controlar. E aí que tá, a ansiedade ela dá em todas as pessoas, Iniciar um trabalho causa ansiedade, já está sofrendo. Então vejam que assim, a ansiedade ela vai existir. A grande sacada é saber como suportar isso, como passar por isso, Passar por esse processo. E aí eu volto no ponto do acompanhamento. Porque você tendo um acompanhamento, você sabendo o que está acontecendo ali, a ansiedade diminui. Terceiro ponto, negar o sentimento. Vocês não podem correr atrás da pessoa quando fazem um trabalho desse. Mas não pode em nenhum momento negar o sentimento. Não gosto de você, não quero mais, fechar a porta e aí sim fazer um trabalho. Então, tipo assim, verbalizar, falar para a pessoa uma coisa, depois pedir ajuda da espiritualidade para outra, torna-se mais difícil, entendeu? Por quê? Porque você vai trabalhar, a cabeça da pessoa tá de um jeito, você verbaliza a outra, muda a cabeça da pessoa. Então o trabalho perde força, você tem que fazer um outro trabalho, vira pensamento, E por aí também o fato de vocês estarem fazendo trabalho numa casa e começarem a buscar outras casas em pouco tempo, assim. Por exemplo, se você busca uma casa, você tem que depositar sua fé ali. Acreditar, se for fazer trabalho, seguir as recomendações. Não vai ser você fazer um trabalho aqui e de repente já fazer outro outra semana numa outra casa que vai acelerar as coisas. Tem que entender que é um processo. Então, ao escolher a casa, pesquisem bem, mas procurem ficar naquela casa. A menos que vocês se decepcionem com o atendimento, com algo que foi feito, e aí a conduta não foi legal, vocês podem sim pedir uma outra opinião. Mas se não tem motivo, nada que desabone a casa, tentem permanecer nessa casa para não ter problema de linha cruzada. E esses são alguns pontos que eu acho importante, Achei importante trazer para esse vídeo de hoje, que é onde as pessoas me falam, As pessoas que me procuram, que já passaram por outras casas, que não conseguiram resultados. Ou até mesmo as pessoas que fizeram um trabalho aqui, e estão em processo. Então, algumas pessoas também fazem trabalho e não conseguem resultado. Então, o que acontece? Às vezes quebra o trabalho, às vezes não segue corretamente, às vezes entra uma terceira pessoa, às vezes acontece de verbalizar uma coisa e piorar a situação. Então, pode ser N fatores, porém, no acompanhamento, no dia a dia, com a casa que fez, que está em contato com as entidades, vocês conseguem ter, essa noção. Então, pensem nisso. Essas foram as dicas que eu queria trazer para vocês hoje. Eu sou o Pai Rodrigo, se você não é inscrito no meu canal, eu convido você a se inscrever. Se gostou do conteúdo, deixa um comentário, ou até mesmo uma sugestão de vídeos, que em breve eu vou trazer aqui para vocês. Eu aguardo vocês no próximo vídeo e
Até lá!